Vamos lá então. Netflix é um aplicativo incrível. Se tu curte seriados, tu com certeza conhece um aplicativo chamado Netflix, certo? É verdade. Lá tu consegue assistir muita, mas muita coisa boa. Só que esse ano de 2019, a Netflix está atacando uma fronte diferente, não somente em séries, mas também em quadrinhos. E a gente vai falar sobre American Jesus. American Jesus é um dos primeiros quadrinhos da Netflix lançados aqui no Brasil pela Panini Comics. Mas calma aí, cara, eles não estão escrevendo quadrinhos. A Netflix ano passado comprou a Miller World, a editora de quadrinhos do Mark Millar, o mesmo cara que fez, por exemplo, Kick-Ass, Kingsman e Superman entre a foice e o martelo para DC Comics. Então aqui a gente vai ter algo bem característico do Mark Millar, que é pegar uma situação e jogar ela da forma mais inusitada e super coerente ao mesmo tempo, falando sobre um novo Jesus e se ele tivesse sido americano. Exatamente, cara. O Mark Millar, ele gosta de lidar com coisas bem polêmicas, né? Tão polêmico que quando ele decidiu falar sobre essa HQ, que ela foi originalmente lançada em 2004. Mas quando ele falou que ele ia lançar isso daqui e que, bom, muita gente ficou meio tensa, né, com essa história. Vou escrever sobre Jesus Cristo, uma reencarnação dele. Ele falou o seguinte: olha, a Bíblia é o livro que mais vende no mundo, então tá na hora de escrever a parte 2. Só que diferente do que se imagina aqui, que se torne uma heresia, eu acho que ele é muito, literalmente, ele é muito coerente na forma da escrita dele. Ao mesmo tempo que é um negócio que tu fica pensando, cara, nunca Jesus faria isso, porque aqui o Joji, ele tem 12 anos e ele é um puta pervertido, assim, ele fuma com os amigos dele, eles catam revistas pornográficas nas matas que tem em volta da cidade, ele tem uma vida assim que com certeza, se tu fosse olhar, o Jesus da Bíblia nunca teria, mas... como eu disse, Mark Millar é uma pessoa muito coerente. Exatamente, cara. Ele tem uma vida normal de um menino de 12 anos, cara. É muito coerente, sabe? É fácil identificar com isso. Só que tu consegue comprar a ideia de que ele realmente é Jesus encarnado, cara. O Mark Millar, ele consegue escrever de uma forma sensacional e muito divertida. E a história, ela vai caminhar de uma forma muito, mas muito rápida. Pode ver, é um quadrinho fininho e tu compra essa ideia até o final. Em alguns momentos, tu pode até pensar que, por ser uma linha tão tênue, né, e por poder causar ofensas de uma forma muito rápida, tu pode ficar um pouco apreensivo de será que eu tô sendo uma pessoa tão hipócrita ao ponto de comprar essa ideia, sabe? Mas ele não te ofende como um cristão, ele em nenhum momento te faz se sentir mal por estar lendo aquele tipo de HQ. Tu fica pensando que, tipo, se fosse o século XXI, realmente as coisas seriam mais difíceis para uma pessoa que é santo e ao mesmo tempo um homem encarnado na Terra, sabe? E é muito legal uma questão até meio que eles tratam como se fosse histeria, né? Histeria coletiva. Porque no momento que os poderes dele começam a se manifestar, que ele começa a realizar milagres... Que são as partes mais engraçadas. Que são as partes mais engraçadas, com certeza. As pessoas começam a seguir, se juntar e formar cultos em volta da casa dele. Por onde ele passa, as pessoas se ajoelham. Ninguém mantém contato visual. Nossa, pra uma criança passar por isso deve ser muito estranho. Só que em determinado momento ele começa a aceitar, certo? Ele começa a aceitar isso que está acontecendo com ele, e isso é um ponto de virada na história incrível. Outra coisa que é importante também tu saber dentro dessa HQ, ela vai ser toda narrada pelo Joji, mas o Joji do futuro, lá quando ele já é adulto e ele começa a contar as memórias dele de como foi as primeiras vezes que ele fez milagres, né? E, cara, sério, é muito bacana a HQ. Agora a gente tem um ponto meio curioso que é a arte do Peter Gross, que, sinceramente, cara, pra mim não pegou tanto assim. O que o texto tem de legal, o que o texto tem de fluido, a arte parece que não consegue passar isso muito bem. E se tu for ler os extras, cara, tu vai entender um pouco disso, porque o desenhista, ele fala um pouco sobre o estilo de narrativa dele, gráfica, né? E ele fala ali um momento que, eu não gostei de desenhar tal coisa, eu detesto desenhar o interior de um carro.
Então tu percebe um pouquinho dessa preguiça que ele tem de fazer o traço. O que eu acho muito bacana dentro da HQ é o simples fato de tu, naquele momento, não precisar imaginar como é o personagem. Porque tu vai ter um autor te descrevendo isso e tu vai ter o desenhista fazendo isso, né? Então, diferente de quando tu pega um romance, que tu cria aquele personagem teu bel prazer, né? Usando as características que o autor te dá, aqui tu já tem ela pronta, ela montada. E acho que é o que mais me incomodou dentro de toda a história foi o fato de Mark Millar trazer características pros personagens e quando eu vou olhar pro personagem, essa característica não existir. Em 2 momentos isso aconteceu que me incomodou muito. Na primeira descrição do Jody, que é um menino ruivo e sardento e orelhudo, e ele é só ruivo no caso do quadrinho, e na segunda porque é a descrição de um padre que diz que ele é calvo e o padre tem um puta cabelão assim pra trás. Eu fiquei tipo, como assim? É, muito estranho. Então, tipo, acho que esse tipo de atenção, ela é necessária pra te fazer se sentir mais à vontade no ambiente da história. Mas o roteiro salva muito. Daí tu vai me perguntar, cara, tá, mas por que a Netflix tá lançando quadrinhos? E isso tem uma resposta muito, mas muito boa. Porque isso daqui vai virar seriado. Vai ser um seriado de 6 episódios e, pasmem, cara, isso daqui é a primeira temporada. Vai dar muito certo, isso vocês podem ter certeza. É muito difícil a Netflix errar com os originais que traz, né? Acho que eles já estão bem ambientados também com esse assunto. Por exemplo, com Lucifer, muita gente comprou a ideia de Lucifer dentro da Netflix, né? E tantos outros seriados que foram originais dali. E a gente sabe que o potencial é muito grande. Acho que com American Jesus não vai ser diferente. Tu vai ter crianças, que já é o suficiente pra comprar a ideia, porque criança sempre traz diversão, se são bons atores. E tu vai ter toda essa questão, assim, da volta do Cristo, do que porra tá acontecendo, sabe? Tipo, esses milagres que ele faz. Então, se eles se deterem a adaptar de forma fiel o quadrinho e trazer isso de uma forma espontânea como o quadrinho se propõe, vai dar super certo, com certeza. E tipo que nem o Mark Millar fez no Kick-Ass, né? Eu acho que aqui ele tem exatamente essa mesma mão. Porque quando chega pro final da HQ, ele dá aquela virada. Eu tenho um pouco de que medo. É demais, velho. Eu tenho um pouco de medo do Mark Millar porque ele é uma pessoa muito violenta às vezes. Sim, ele é. E aqui tu não vê violência, mas ele é uma criança, né? E quando acaba a HQ tu já espera que no próximo volume seja mais pouco intenso. mais terrível. Vai ser as mais coisas, intenso. Né? E tipo, e a gente sabe que isso tem a tendência a piorar. E o meu medo é esse, sabe? Que ele se empolgue e perca assim totalmente as estribeiras, como aconteceu em Kick-Ass 3, por exemplo. Então, se tu curte Netflix e tá a fim de ler uma coisa bem diferente, bem fora da curva, American Jesus tá nas bancas. Eu sei que a capa não chama tanta atenção assim, mas vai atrás que é bem divertido, cara. Se tu tá chegando nesse canal e não sabe do que a gente tá falando, ou melhor, não sabe dos quadrinhos bons que a gente indica, se inscreve e fica por dentro de tudo que tá acontecendo acionando aquele sininho. Gostou desse vídeo? Pode deixar o teu like aqui e deixar os comentários aqui embaixo também, se tu já teve a oportunidade de ler essa HQ, se esse vídeo chamou a atenção e quais são os seriados que tu gosta de assistir na Netflix, porque a gente tá sempre acabando um e outro e sempre renovando boas ideias. É isso aí. Até mais. Até mais.